Hoje nós estamos fazendo o nosso estudo acerca do capítulo de O Evangelho segundo na casa de meu pai. E basicamente vamos nos deter no capítulo que nosso trocar de ideia, essa nossa leitura possa clarear algumas ideias, alguns entendimentos. Bom, a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior, com referência aos que eles estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por ser mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram. Resto do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única que possa lhe dar bem-estar que a criatura abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores aos outros, agradados, mais superiores e os mais elevados. Inúmeros outros há. É difícil reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimo diversas da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades da matéria, nem sujeito às doenças ou deteriorações que predomina o corpo humano. Mas os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo. Desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço, além do da vontade, conforme se representam os anjos. Os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Pronto. A seu grado, os traços de suas serão, porém, irradiando uma luz divina, transfigurado pelas impressões interiores, sempre elevadas, em lugar de plantas descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões. A inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nímbol ou na auréola dos santos. A pouca resistência que a maioria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrangê-la na matéria compacta,
expande-se e goza-se de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Pense bem, essa é uma descrição tanto de um mundo inferior como de um superior, que os espíritos vieram e trouxeram para Allan Kardec essa descrição com clareza. Portanto, a doutrina espírita, nessa linguagem que está aqui apresentada, ela é uma doutrina que se aproxima da linguagem universal, da linguagem científica, porque ela tem uma descrição clara, chega a ser detalhada, desse mundo superior, como também dos mundos inferiores. Olha, vejam bem, ela fala no mundo inferior, como o nosso, os corpos estão sujeitos à doença e às vicissitudes da matéria. No mundo superior, a matéria não se torna putrefata quando ela morre, quando perde a vitalidade. Ela não tem horror de decomposição, ou seja, vamos dizer assim, que até mesmo a morte não existe. Do ponto de vista carnal, a morte do corpo físico em muitos mundos não existe. E o estado de alma, o indivíduo se sente com mais facilidade e consegue fazer uma transcendência maior. Aí ele diz, olha, nos mundos amistosos entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição, nem da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho. Note bem, não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento, só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre supremacias e condições. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Excelente. O ser humano não procura elevar-se acima do próprio homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para os igualar. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados e purificados desconhecem as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os têm adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Não existe o mal nesses mundos, porque se não existe o mal, não existe a ambição, não existe a inveja, não existe o ciúme, as pessoas a usufruir do outro que não lhes pertence. Porque não estão, tudo lhe é acessível por direito, tudo lhe é acessível por justiça. E observe, o governo é exercido por mérito. O governante exerce o governo pelo mérito adquirido, e o mérito é moral. Não é aviltando sentimentos, aviltando confiança que vai se tornar um governante nesses mundos, que todo lugar tem que ter um governo, tem que ter uma direção. Sempre tem. Aí ele faz essa comparação conosco. No nosso mundo, aí diz, no vosso, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre das angústias da vida material ou pelo contato dos maus,
que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano, maior dificuldade, encontra para compreender. Ele é engenhoso para pintar os tormentos do inferno. Por quê? Porque, sendo inferior, não é experimentado dores e misérias, jamais viu as claridades celestes. Não pôde, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. O que acontece? O ser humano, nesses mundos, ele não conhece o mal. Portanto, como não conhece o mal, ele experimenta as coisas com facilidade. E no nosso mundo a gente é quente, frio, pequeno, grande, alto, baixo, comprido, curto, todos esses opostos para nos fazer essa valorização. Não é? Não existe pobreza, não existe riqueza. O rico e o pobre, o nivelamento é o do mérito. Mas aqui entre nós a gente tem que existir a pobreza e a riqueza para entender perfeitamente como dar valor a cada coisa, como dar valor ao que é bom, como dar valor ao que está ao nosso serviço. Ainda, olha o detalhe, que o homem foi engenhoso para pintar o inferno, mas não conseguiu, com a mesma sabedoria, com o mesmo detalhamento, pintar os mundos celestes. Que os mundos celestes só consegue pintar, contemplar quem viu esse mundo celeste. Entretanto, os mundos são privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto e a nenhum dotar melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Esse é um resumo do ensino de todos os espíritos superiores, trazido à Terra pelos médiuns que auxiliaram Allan Kardec. Os espíritos lhe ditaram e ele percebeu. Escreveu. E esse detalhamento, isso e agora nós estamos estudando e entendendo o que é o universo, com detalhes. O universo que tem mais de 6 pelas sondas extraterrestres. Agora que nós estamos estudando com mais profundidades e ainda não conseguimos sair daqui do planeta Terra para outros mundos. Com certeza, as evidências e notícias de outros mundos, essas sondas espaciais já devem ter trazido para a gente e, olha, deixado de outras coisas, outros interesses, e não o interesse de termos um conhecimento melhor da nossa origem, da nossa vida espiritual, da nossa vida além desse mundo terreno, para conseguirmos ter uma vitória, ter uma vida de mais crescimento e de realização superior. Portanto, que sejamos tranquilos, que sejamos equilibrados para participarmos futuramente de um mundo mais superior.